Boa noite, tudo bem? Meu nome é Lucas. A gente vai falar um pouco sobre o método de ordenação Merge-Sort. Diante da necessidade histórica do ser humano de armazenar dados e organizá-los de maneira que seja possível encontrar uma informação específica em meio a um conjunto maior, essa pesquisa procura discutir a importância e a necessidade dos métodos de ordenação, utilizando a linguagem de programação de computadores, trazendo à tona o algoritmo Merge-Sort e a sua implementação em linguagem C. O Merge-Sort traduzido significa ordenação por junção. É baseado numa técnica de implementação de algoritmo que consiste na ideia de dividir e conquistar. Sua ideia inicial é separar o conjunto de dados em vários dados menores e depois que tudo estiver separado, uni-los novamente. Ele também é um algoritmo muito usado no meio da computação e tem como base a recursão, que faz buscas a si mesmo com o intuito de ordenar os valores. A recursão é uma forma de reorganização. No caso do merge sort, você tem uma array com valores desordenados e o papel dele é dividi-los em diversas sublistas, para que assim tenha por fim uma lista de valores ordenados. Um exemplo disso se dá em uma busca por um número numa lista telefônica, com os nomes totalmente desordenados e não listados em ordem alfabética. Dessa forma, seria bem difícil para localizar o telefone desejado. A ordenação e também a classificação do registro consiste em organizar os dados em ordem crescente ou decrescente para que assim possa facilitar a recuperação dos valores. Boa noite, pessoal. Eu sou o Thiago. Eu vou dar continuidade aí que o Lucas começou a explicação, tá? Eu vou falar sobre o uso do método de ordenação Merge Sort. Vocês veem um exemplo na tela aí, né? Agora eu vou continuar. Ele pode ser muito interessante quando ocorre uma entrada grande de dados, onde o volume de informações é bem alto. Então, o Merge Sort ele sempre vai dividir o problema de maneira balanceada, gerando subgrupos do mesmo tamanho, conforme a nossa imagem. Vocês veem que ele tem um vetor de 7 posições, ele divide no meio ele, né? E vai dividindo até ficar uma única posição. E depois ele o remonta. Existem 3 condições que indicam que a estratégia de divisão e conquista, que é o método utilizado no Merge Sort, podem ser utilizadas com sucesso. Onde é possível decompor uma instância em subinstâncias, quando a combinação dos resultados necessita ser eficiente e quando as subinstâncias devem ser mais ou menos do mesmo tamanho. Um bom exemplo de aplicação é em sites e aplicativos de comércio eletrônico, pela grande variedade de produtos e clientes cadastrados em listas e que precisam de uma forma rápida de ordenação para as consultas dos clientes. Nós temos como exemplo aí o Wish, o aplicativo, né? O Mercado Livre e a Amazon, né? São grandes comerciantes de produtos. E a gente vai estar passando agora para o nosso amigo Jonathan. Olá galera, eu sou o Jonathan. Bem, o Merge Sort ele se trata de um método recursivo. Isso significa que para resolver um problema, uma função ou método pode fazer chamadas a si mesma, subdividindo um problema de tamanho x em 2 problemas de tamanho x sobre 2 do mesmo tipo, para poder atingir um objetivo proposto. Como no exemplo que nós temos um vetor de 8 posições, é dividido ao meio, será tratado o primeiro subvetor, que é a metade. Essa metade novamente será dividido com um vetor de 2 posições e finalmente ter 2 subvetores, cada um com uma posição. A partir do método de ordenação Merge Sort, ele vai retornar esses vetores já ordenados. Então, o que antes tinha um subvetor 7, 2, 9, 4, temos ordenado 2, 4, 7, 9. O mesmo vai ocorrer com o subvetor 3, 8, 6, 1. Portanto, no fim,
teremos um vetor ordenado. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Na nossa implementação, nós utilizamos a linguagem C, onde por meio de um depurador será possível acompanhar as atualizações de todas as variáveis. Inicialmente, vocês podem conferir, temos um array de 4 posições. Ele é impresso na tela e é chamado o método MergeSort. O método de ordenação possui duas funções principais. O primeiro é esse MergeSort, que possui 3 parâmetros. O array, que será ordenado, o inteiro L, que é o número da posição inicial, e o inteiro R, que é o número da posição final. A função MergeSort serve para dividir o vetor em subvetores, classificá-los e ordená-los. A comparação if pergunta se o vetor possui uma única unidade, comparando o número da posição final com o número da posição inicial, RL, que nós temos aqui 3 e 0. Como não atende à condição, será calculado o M, que é o ponto em que o vetor é dividido em 2 subvetores, ou seja, é o ponto do meio do vetor. Com isso, por meio da recursividade, é chamada a função MergeSort, que vai classificar o número de posições do subvetor do número de posição inicial até o ponto do meio. Note que M será atribuído a R, pois essa agora é a nossa posição final. E assim será repetido até que atenda a condição. M é 0, R é 0. Agora sim, o número da posição final é menor ou igual ao número da posição inicial do vetor. Dando sequência ao código, mais uma vez ele vai chamar agora MergeSort para classificar o número de posições do subvetor do ponto do meio até o número da posição final. Atendendo à condição if, ele encerra o método MergeSort e agora sim, chamando a segunda função principal, que é a merge, que o nosso colega Tiago irá explicar melhor. Bom, pessoal, agora inicia o método merge, que ele combina e ordena os subvetores. O método traz como referência um array inteiro e 3 variáveis inteiras. P, que é o número da posição inicial, Q, que é o número da posição do meio, e R, que é o número da posição final. Dentro do método temos 2 variáveis, N1 e N2, que determinarão o número de posições dos subvetores. E esses subvetores serão L, que ele é da posição P, que é a inicial, até Q, que é a posição do meio, e o outro subvetor, que é o subvetor M, que será da posição do meio mais 1 até o final, que é o R. Dentro desse código temos 2 fors. Um for que usa o i, que calculará a primeira posição de L, do subvetor L, e um for de j, que calculará a primeira posição do subvetor M. Como vocês veem lá na depuração, o L ficou com a primeira posição 6 e o M ficou com a primeira posição a posição 5. Continuaremos eles através de loops while, onde realizaremos a comparação entre os subvetores M e L. Assim, realizará a comparação da posição 1 do subvetor M e da posição 1 do subvetor L.
Com essa comparação, eles verificarão qual é o número menor e já voltará de forma ordenada na próxima iteração. Agora nós vamos depurar o código até o final, onde o merge sort e o merge vão rodando até o vetor inicial que foi desmontado ser remontado de forma ordenada. Vemos pouco a pouco agora como as posições são encontradas. Vocês veem que o L já a posição é 12 e o M a posição é 10, porque já é o segundo subvetor. Está sendo todo remontado o vetor inicial. Então, pessoal, como podem ver aí, né, a iteração está continuando, né? E agora o subvetor L ele já vai estar com a posição 1 e 2 e já está ordenado com 5 e 6. E o subvetor M, da mesma forma, já vai estar ordenado com a posição 10 e 12. E na próxima iteração, nós já veremos já o vetor totalmente remontado e totalmente ordenado já. Ele ficará com a posição 5, 6, 10 e 12. Conforme o print de tela nos mostrou, segue o vetor ordenado já. Então, é mais ou menos assim que funciona a ordenação do merge sort. Bom, pessoal, agora veremos um teste que nós realizamos, né? Nós criamos um vetor randômico de 100.000 posições e ele será ordenado com o método merge sort, tá? É um teste que nós decidimos realizar. Como estamos vendo na tela, ele já está sendo printado de forma ordenada as 100.000 posições desse vetor, tá? Então ele já foi criado e agora está sendo printado já de forma ordenada. Esse é o trabalho do merge sort. Então ele levou 29 segundos para criar e ordenar 100.000 posições dentro de um vetor randômico. E agora nós temos uma animaçãozinha para passar para vocês para exemplificar como é que funciona o método merge. É a parte que ele vai realizando as comparações para já colocar de forma ordenada nos subvetores, até chegar no vetor final. Ele vai comparando posição a posição das unidades e depois vai comparando a posição dos subvetores. Então ele compara a posição 1 com posição 1 de cada subvetor, posição 2 com posição 2 e assim vai, até sempre pegando o menor número para colocar já em ordem. Boa noite, meu nome é Diego e para concluir, observando o código utilizado e seu comportamento, notamos que o método de ordenação merge sort, por necessitar de um vetor auxiliar, requer o dobro de memória em relação ao tamanho do vetor original que se pretende ordenar. Isto é, se faz necessário uma lista com as mesmas dimensões da lista que está a ser classificada. Entretanto, é necessário deixar bem claro que a eficiência e a usabilidade de um algoritmo de ordenação dependem de inúmeros fatores, sendo assim necessário observar as situações problemas em específico antes de decidir qual o melhor método de ordenação ser utilizado, que aí depende das suas necessidades, né? Também foi constatado que em seu funcionamento o merge sort possui as vantagens de trabalhar recursivamente, ou seja, subdividindo-se em subconjuntos de dados até que cada elemento, cada subconjunto tem apenas um elemento.
Assim, o desempenho da função merge sort é proporcional a n log de n, e ela é menor, assim, ao varrer o programa do que a maioria dos métodos de ordenação. Quando se trata da análise de grandes quantidades de dados, como, por exemplo, atualmente vamos à utilização desses métodos em tratamento de Big Data ou e-commerce.